Nós precisamos deste revestimento e deste poder. Deste poder. Aliás, quando você vai estudar as Escrituras, lá no livro de Levíticos, capítulo 6, 5 vezes aparece lá a exortação, a instrução, para não deixar o fogo apagar sobre o altar. Porque o fogo tem 2 características, ou ele alastra, ou ele apaga. Para que o fogo continue aceso no seu coração, é necessário você manter o combustível do fogo. Alimentar o fogo, porque senão ele apaga. Há muitos crentes, meus irmãos, que hoje estão como que cobertos de cinzas. Houve um tempo na sua vida que houve fogo, houve um tempo na sua vida que houve fervor, houve um tempo na sua vida em que havia amor por Jesus, alegria na presença de Deus, delícia na oração, prazer no louvor, paixão pelo Evangelho, alegria em falar de Jesus Cristo. Esta chama foi apagando, foi ficando uma chama bruxuleante, e de repente esse fogo apagou, e essas brasas se tornaram um carvão cheio de cinzas e coberto de cinzas. Por isso o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, reavive, meu filho, o dom que há em você. E a palavra reavivar aí é o uso de foles para acender as brasas, para levantar o fogo, para aquecer novamente, para trazer fogo de novo. Nós precisamos deste fogo do Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de fogo estranho. E eu não estou falando de fogo fátuo, eu não estou falando de fogo plástico, eu não estou falando de fogo produzido pela terra, eu não estou falando de fogo produzido pelo homem, eu estou falando do fogo do Espírito Santo de Deus, que aquece, que inflama, que purifica e que alastra para a glória de Deus. O general William Booth insistia com o seu povo: a tendência do fogo é apagar-se, vigie o fogo no altar do seu coração. Irmãos, nós precisamos de uma igreja inflamada, quentinha, viva, cheia do fogo do Espírito de Deus. Às vezes eu olho para alguns crentes, parece mais uma barra de gelo do que uma fornalha acesa. Parece mais uma barra de gelo conservando o religiosismo, quando na verdade nós devemos ter o coração aquecido. Perguntaram certa feita para Dwight Lyman Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele diz o seguinte: você quer começar um avivamento na igreja? Acenda uma fogueira no púlpito. O crente precisa ter fogo no coração, fogo de fervor, de entusiasmo, de alegria, de paixão pela obra de Deus, de zelo pela glória de Deus. Precisamos de línguas como de fogo, amados irmãos. Não basta você arrumar a lenha, não basta você colocar a oferta no altar, é preciso que o fogo venha. E quando o fogo desce, o povo cai de joelhos clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas a segunda coisa que eu gostaria de tratar nesse texto, irmãos, não é apenas a plenitude do Espírito Santo, mas o revestimento de poder. Revestimento de poder. E é isso que Jesus prometeu. Em Atos 24:49. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pois foi exatamente isso que Jesus reafirma em Atos 1. Versículos 4 e 5, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso gera uma pergunta: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde: vocês não têm essa competência de descobrir, de ficar investigando, de ficar lucubrando sobre tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu gostaria de olhar aqui algumas coisas com vocês. Primeiro, irmãos, não há cristianismo sem poder. Não há cristianismo sem poder. Sabem por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Segundo, irmãos,
O Espírito Santo é espírito de poder. É o que o apóstolo Paulo descreve para Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de fraqueza, de timidez, mas espírito de poder. Paulo diz em 1 Coríntios 4,20 que o reino de Deus não consiste de palavra, de discurso, mas o reino de Deus consiste de poder. Então não há cristianismo sem poder. Então não deveria existir cristão sem poder. Mas a pergunta é: estamos nós revestidos com esse poder? Notem comigo, o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo um homem perfeito, não abriu mão desse poder. Se não, vejamos, primeira experiência está lá no seu batismo. Quando ele é batizado, e ele não precisava ser batizado, porque o batismo de João era batismo de arrependimento, e ele não tinha pecado dos quais se arrepender, e ele recebeu o batismo porque ele se identificou conosco que somos pecadores. Mas diz a Bíblia que enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A partir dali, ele é revestido com esse poder. E se você lê em seguida em Lucas, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vai no poder do Espírito Santo e derrota o diabo no seu próprio território. E diz ainda Lucas 4 que ele retorna para a Galileia cheio do Espírito Santo. E diz ainda Lucas 4 que ele chega em Nazaré, pega o livro de Isaías, o rolo do livro de Isaías nas suas mãos e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. A Bíblia diz que ele andou por todo lado, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque ele estava revestido com o poder do Espírito Santo. Ele, sendo filho de Deus, não abriu mão desse poder. E você? E eu? E nós? Abriríamos mão? Notem comigo, os discípulos não poderiam abrir mão, porque é uma ordem expressa de Jesus: permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui eu chamo a sua atenção para algumas perguntas. Mas poder para quê? Hoje, quando você vê algumas igrejas que falam tanto de poder, de uma maneira distorcida, desconectada com as Escrituras, via de regra as pessoas falam de poder para se aparecerem, para que o homem seja o centro, para que o homem seja notado, para que o homem seja aplaudido, para que o homem seja reconhecido, para uma exposição humanista. Mas a pergunta bíblica permanece: poder para quê? Por que a igreja precisa de poder? Por que você precisa de poder? Por que a igreja presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo, precisa de poder? Por que a sua família precisa de poder? E a resposta poderíamos encontrar: primeiro, nós precisamos de poder, irmãos, para sacudir o jugo do medo. Aqueles discípulos estavam com medo. Diz a Bíblia que eles estavam, João 20, 19, trancados, com medo dos judeus. Tem muitos crentes com medo. Medo de abrir a boca, medo de testemunhar, medo de ser fiel, medo de assumir o seu compromisso com Jesus, medo de vestir a camisa de um cristão, medo de ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus Cristo, lá na escola, lá na universidade, lá diante da oposição do mundo, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá nos seus negócios. Medo, covardia. Nós precisamos de poder, queridos, porque um crente revestido com poder, ele não teme o mundo, ele não teme o diabo, ele não teme a perseguição, ele não teme a hostilidade, ele não teme a oposição, ele não teme. É por isso que Paulo diz para Timóteo: ó Timóteo, meu filho, Deus não deu para nós espírito de medo, Deus não deu para nós espírito de covardia, Deus deu para nós espírito de poder, Timóteo. Segundo lugar, irmãos, poder para quê? Poder para quê? Segundo, poder para tirar os olhos da especulação teológica para a ação missionária. Note que quando Jesus falou
deste poder para os seus discípulos, eles entraram com uma pergunta teológica, escatológica. Será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando eu olho hoje no cenário evangélico brasileiro, e até mesmo dentro do nosso cenário de linha reformada, eu percebo que nós, via de regra, despendemos a maioria da nossa energia, do nosso tempo, com discussões teológicas. Nós gastamos a maioria do nosso tempo com lucubrações doutrinárias, que em si não são ruins, que não tem nenhum problema de você discutir, de você aprofundar, de você querer saber, de você ter interrogações, de você ter perguntas. Mas o que Jesus foi claro em dizer para nós é o seguinte: em vez de nós ficarmos despendendo todo o nosso tempo com lucubrações teológicas, nós deveríamos focar a nossa atenção para a agenda missionária da igreja. Deus não nos chamou para discutir, Deus nos chamou para trabalhar. Deus nos chamou para testemunhar. Deus nos chamou para olhar para os confins da terra e entender que só temos hoje para ganhar a nossa geração, porque se nós falharmos em ganhar a nossa geração, na nossa geração, nós teremos sido derrotados fragorosamente. Às vezes, queridos, discutimos muitas opiniões, profundas lucubrações, mas não agimos. Temos muito religiosismo e pouca vida. Muita ortodoxia e pouco poder, muita discussão e pouco trabalho, muito barulho e pouco resultado. Terceiro, poder para quê? Por que você e eu precisamos de poder? Em terceiro lugar, poder para morrer. Olha Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, na língua grega, é a palavra de onde vem a palavra portuguesa mártir. Irmãos, ser crente hoje está ficando muito fácil. Não custa nada para a gente. Não custa nada. Quando Jesus Cristo dá essa palavra, já começava a ensaiar uma ideia de que o Senhor, que era conhecido na época, era César. E você afirmar Jesus é o Senhor, era não ser politicamente correto, era uma espécie de infidelidade ao Estado, era uma espécie de conspiração ao imperador, e isso cresceu, isso se avolumou, e chegou um ponto em que alguém dizia o seguinte: Jesus é o Senhor da minha vida. Ele era levado ao martírio, ele era jogado às feras, ele era queimado vivo, ele era crucificado, e somente aqueles que dispunham-se a morrer por Jesus tornavam-se cristãos. O que custa você ser um cristão hoje? Às vezes aplausos, reconhecimento, elogios. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se você não está pronto para morrer, você não está pronto para viver. Se você não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não está preparado para viver. Qual é a causa que leva você a dar sua vida? O que é que faz brilhar os seus olhos? O que é que enche o seu peito de entusiasmo? Qual é a grande bandeira da sua vida? Qual é a grande plataforma da sua vida? Qual é o grande projeto da sua vida? Para que você existe? A não ser que você tenha a disposição de dar a sua vida, como Estevão deu a sua, como Paulo deu a sua, como Perpétua deu a sua, como tantos mártires do cristianismo se dispuseram a morrer, nós não teremos vivido de modo digno do crucificado. Precisamos de poder para morrer. Quarto lugar, poder para quê? Poder para quê? Poder para perdoar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. E Samaria? Sim, Samaria. Preste bem atenção nisso comigo, por favor. Se você ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, quando Jesus desce do monte da transfiguração, e ele já está no final do ministério, porque se você ler Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51, 53, Jesus já está caminhando para Jerusalém.
e caminhando para a cruz. Todo mundo lia isso no rosto dele. E aí Jesus tem que passar pela aldeia dos samaritanos. Sabe o que aconteceu? Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João, que eram irmãos, disseram assim para Jesus: Senhor, só quer que a gente manda descer fogo do céu sobre esse povo? E preste atenção que o fogo que eles estavam querendo lá não era fogo do Espírito Santo, não. Era fogo de destruição. Em outras palavras, o Senhor quer que a gente elimine esse povo? Que esse povo morra? Aí o que acontece? Jesus vai para Jerusalém. Jesus morre na cruz. 3 dias depois Jesus ressuscita. 40 dias Jesus fica entre eles. Jesus vai para o céu. 10 dias depois Jesus derrama o Espírito Santo. Mas antes de derramar o Espírito Santo, Jesus diz para eles assim: vocês vão ser testemunhas lá em Samaria. Aí o diácono Filipe vai para Samaria. E aí Deus faz maravilhas lá. Milagres extraordinários. Prega aos ouvidos, prega aos olhos. Sabe quem vai lá para Samaria orar para que o Espírito Santo venha sobre os samaritanos? João. João, que estava dias antes dizendo assim: Senhor, quer que a gente destrua? Agora, dias depois, já está dizendo: Senhor, manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Você precisa de poder para perdoar. Perdoar aqueles que um dia você queria que eles morressem. Perdoar aqueles que um dia você queria que se acabassem. Perdoar aqueles que um dia você queria ser o agente da destruição deles. Sem poder não tem perdão, meus irmãos. Sem perdão, sem poder tem mágoa. Sem perdão tem ranço. Sem perdão tem divisão. Sem perdão tem separação. Sem perdão tem muralha levantada entre as pessoas. Mas quando o Espírito Santo vem, ele quebra barreiras, ele derruba mágoa, ele derruba ranço, ele derruba amargura, ele derruba ressentimento. Quando o Espírito Santo vem, você se reconcilia, você ama, você abençoa, você ora, você quer que as pessoas sejam salvas, você quer que as pessoas sejam alcançadas pela plenitude do Espírito Santo, que um dia encheu também a sua vida. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar. Poder do Espírito Santo para quê, irmãos? Para quê? Notem comigo, 5º lugar, poder do Espírito Santo para falar de Cristo com intrepidez. Eu faço um desafio para você e eu vou ler alguns versículos só para a gente não ficar com dúvidas sobre isso. Uma conexão em Atos dos Apóstolos com o enchimento do Espírito Santo e pregação intrépida da palavra. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: você tem pregado a palavra com intrepidez? Qual foi a última vez que você pregou a palavra com intrepidez? Mas eu não sou o pastor da igreja. Quando aqueles crentes foram dispersos por causa da perseguição com a morte de Estevão, diz a Bíblia que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos. E todos, ao serem dispersos, não saíram murmurando, não saíram amaldiçoando, não saíram invocando juízo de Deus sobre aquelas pessoas que tomaram seus bens, que saquearam as suas propriedades, que expulsaram-nas de casa e da sua terra, e da sua casa, e da sua vila, e da sua cidade, mas saíram todos pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Então, veja comigo, por favor, essa conectividade. Vamos ver. Primeiro, dá uma olhadinha aí comigo, capítulo 1, versículo 8. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora olhe comigo, por favor, capítulo 4, versos 29 a 31. Agora nós vamos ler com mais força, unânime, todos juntos, a uma só voz. Atos 4, 29 a 31, toda a igreja. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão
para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha comigo, por favor, capítulo 6, versos 8 a 10. Olha a história de Estevão. Vamos ler juntos, por gentileza. Com a mesma ênfase. Capítulo 6, 8 a 10. Todos juntos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Louvado seja Deus. Agora Atos 9, para encerrar essa leitura. Atos 9, por favor, versos 17 a 22. Todos juntos, por gentileza. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oh, amados irmãos, é hora de você agora parar e perguntar: meu Deus, isso só está escrito na Bíblia ou isso é para mim? Isso é uma história do passado? Ou isso é uma promessa para o presente? Eu pergunto a você: você tem tido intrepidez, irmão? Se você não tem tido intrepidez, hoje, agora, nessa noite, nós precisamos desse poder, queridos. Nós precisamos desse poder. Meus irmãos, se esta igreja entender isso, se esta igreja clamar ao céu, se esta igreja receber esse poder do Espírito Santo, essas paredes não vão nos comportar mesmo. Se este poder vier sobre nós, irmãos, os adolescentes, as crianças, os jovens, os casais, os anciãos, os líderes da igreja, todo mundo vai sair e pregar com intrepidez no dia a dia, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, onde você estiver, e esse poder é irresistível. Revestimento de poder para pregar.